Revelação profética. O misterioso zumbido nos ouvidos e sua cura divina sobrenatural na pequena cidade de Aparecida, onde as ruas ecoam canções de fé e os sinos da capela tocam como um chamado à devoção. Maria, uma mulher de 35 anos, sentia seu coração pesado. Desde menina, acompanhada de sua mãe, aprendia a amar a padroeira e celebrar cada missa com um fervor que iluminava seus olhos. Mas agora, um misterioso zumbido pulsava em seus ouvidos, como um clamor sem resposta, trazendo consigo angústia e desespero. Maria já tinha visitado médicos, feito exames sem fim, tentado remédios que não trouxeram alívio. Mesmo assim, sua fé permanecia inabalável. Naquela noite, como em tantas outras, sua família se reuniu na sala modesta. De mãos dadas, o cheiro do incenso pairava no ar, e as vozes subiam ao céu em fervorosa oração. Senhor, em nome de Nossa Senhora, acalma o coração da nossa Maria, clamavam aqueles que tantas vezes se viram unidos em comunhão. Era um momento sagrado, e enquanto as palavras reverberavam, Maria sentiu uma luz brilhante invadir seu ser. Contudo, o zumbido persistia, como um ladrão de paz. Um pastor da cidade, homem respeitado e de espírito sábio, aproximou-se de Maria após uma vigília intensa. Olhando diretamente nos olhos dela, disse com firmeza: o que você ouve não é só um som. É um chamado profético. Deus deseja que você saiba que há um propósito maior para a sua vida. As palavras reverberaram, como um eco de esperanças renovadas, mas também plantaram a dúvida no coração dos fiéis que presenciavam a cena. O que isso significava? Por que Maria? Os dias passaram lentos, e o zumbido não cessava. Maria decidiu então ir a uma procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida. As pessoas, vestidas de branco, sorriam e rezavam, formando um rio de fé que fluía pelas ruas. Ela respirou fundo, e a cada passo em direção ao altar, sentia a intensidade da oração tomando conta daquela multidão. Ao levantar as mãos para o céu, gritou com toda a força de sua alma: Senhor, eu confio em ti. Cure-me, Senhor. E, naquele instante, o zumbido começou a diminuir, como uma tempestade que perde força diante do amanhecer. Quando Maria abriu os olhos, todos ao seu redor pareciam estar segurando a respiração. O som havia cessado completamente, e uma paz inexplicável a envolveu. Olhares de surpresa se cruzaram, e sussurros tomaram conta do ar. Para uns, um milagre diante de seus olhos, para outros, uma dúvida crescente. O que esse evento significava? Quais desdobramentos a fé de uma vida poderia trazer? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas enquanto a comunidade se dividia entre a incrível esperança e a dúvida amarga, Maria sentia que sua vida estava em um novo caminho. Um milagre despertara algo dentro dela, e ela sabia que a história que começara a se desenrolar impactaria não apenas sua vida, mas toda a cidade. O que o futuro reservava para a devota Maria? E como essa experiência moldaria sua jornada espiritual? O mistério divino apenas começava a encantar os corações de Aparecida. Enquanto Maria experimentava a paz tão esperada, uma nova onda de energia pareceu invadir a capela, como se os sinos ressoassem de alegria. Os rostos ao seu redor brilhavam com uma luz especial, e os murmúrios de espanto misturavam-se a sussurros de gratidão. Aquela cena era como um quadro vivo, onde cada pessoa, cada emoção, refletia a união de uma fé renovada. Maria não podia deixar de sentir que o milagre acontecido havia aberto as portas para algo ainda maior. A comunidade, antes dividida, começava a se unir novamente. Aproximaram-se de Maria, oferecendo abraços calorosos, palavras de encorajamento e sorrisos iluminados. Você é um sinal, Maria. Um sinal de que Deus ouve nossas súplicas. Dizia Dona Berta, uma idosa conhecida por sua espiritualidade intensa. Era como se, naquele momento,
os corações de todos estivessem interligados em um só ponto, mas em meio a essa euforia, Maria pensava, qual seria o propósito que Deus tinha para ela? O chamado do pastor ainda ecoava em sua mente, e a ideia de um caminho a ser seguido se tornava mais clara a cada instante. Decidiu que precisava buscar respostas, não só para si, mas para aqueles que a cercavam. Ela então conversou com Pedro, o pastor que havia falado sobre o chamado profético. Sentados em um banco da praça, Maria compartilhou seus sentimentos. Pastor, eu estou pronta. Mas o que eu devo fazer? Ele a olhou nos olhos, em sua voz vibrante, disse, Deus coloca em seu coração a coragem de compartilhar sua experiência. Esse é um dom que você pode usar para tocar a vida das pessoas ao seu redor. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de compartilhar sua jornada de fé, suas lutas e vitórias, era algo que ela nunca havia considerado. Como poderia ela, uma simples mulher da cidade, ter um impacto no coração de muitos? Mas a chama da determinação começou a crescer dentro dela. Acredito que muitas pessoas estão enfrentando suas próprias tempestades, assim como eu enfrentei o zumbido e a dor. Elas precisam saber que é possível encontrar paz, disse Maria, com um brilho intenso nos olhos. E foi nesse momento que decidiu, ela começaria a buscar formas de ajudar as pessoas a encontrarem soluções em momentos de crise. A cura, ela sabia, estava além do físico, era também emocional e espiritual. Com a bênção de sua família e o apoio da comunidade, Maria organizou um encontro no centro da cidade. Uma reunião onde todos poderiam compartilhar suas lutas e orar uns pelos outros. O dia do evento chegou, e o ar estava carregado de expectativa. Pessoas de todas as idades compareceram, unindo-se em um só espírito de adoração, angústia e esperança. Enquanto orações eram lançadas ao céu, Maria tomou um momento para refletir. Lembrava-se de sua transformação e do poder que a fé tinha sobre aqueles que se atrevem a acreditar. Era como se houvesse um zumbido agora, mas um zumbido de louvor e alegria, pois a conexão com Deus e entre as pessoas havia se tornado mais forte. E se o que estou vivendo não for apenas para mim? Maria pensou. E se tudo isso for parte de uma história muito maior, uma missão que ainda estou para descobrir? O tempo passou, e Maria olhou em volta. Vários rostos estavam concentrados em sua direção, esperançosos e ansiosos, mas cada um carregava suas próprias dúvidas e medos. E assim, antes de finalizar a reunião, Maria fez uma pergunta: o que vocês estão dispostos a fazer para que Deus revele isso em suas vidas também? As respostas surgiram uma a uma, cada vez mais intensas, como se uma corrente de revelação estivesse sendo formada. No entanto, uma dúvida ainda pairava no ar: o que realmente a aguardava nessa nova jornada? O que mais Deus poderia fazer através dela? Agora, o verdadeiro testes de fé começariam. Estava prestes a mergulhar em um caminho de descobertas que poderia mudar tudo. A história de Maria estava apenas começando. Com a reunião encerrada, uma nova energia pairava no ar. Maria sentia essa força pulsar ao seu redor como um eco vibrante de esperança. Ao observar os rostos ao seu redor, percebeu que cada um carregava um pequeno fragmento de fé, uma busca por ser tocado por algo maior. Era como se a capela, ao longo dos anos, tivesse absorvido as lágrimas e risos de tantas histórias, prontas para serem reescritas pela graça divina. Após o encontro, Maria caminhou pela cidade, refletindo sobre cada palavra compartilhada. A pergunta que lhe fervilhava na mente não era apenas um chamado para si mesma, mas também uma inspiração para os outros. Como podemos juntos buscar a verdadeira cura? Ao passar pela Praça da Liberdade, Maria avistou um grupo de jovens reunidos ao redor de um violão. Eles entoavam canções que falavam de amor, fé e esperança. Aproximando-se, Maria se deixou levar pela melodia e, nesse instante, sentiu que um novo propósito se formava. Uma ideia surgiu, uma inspiração que poderia unir as vozes daquela juventude à sua missão de levar a mensagem de cura. E se realizássemos um culto ao ar livre? Pensou. Um espaço onde a música, a oração e a partilha se integrassem em um único momento de adoração, onde almas pudessem ser tocadas da mesma forma que a sua havia sido. Com o coração acelerado, Maria decidiu que aquela ação não poderia ser apenas uma ideia. Precisava torná-la realidade. Na semana seguinte, Maria organizou um encontro com os jovens do bairro.
Durante a reunião, ela dividiu sua visão e a proposta de um culto ao ar livre. O entusiasmo começou a contagiar os presentes. Alguns já se ofereceram para trazer instrumentos, outros se prontificaram a ajudar na decoração e na divulgação do evento. As vozes se entrelaçaram em risos e promessas de trabalho conjunto. Era como se o Espírito Santo estivesse soprando naquelas palavras, criando uma harmonia mágica. A data do evento finalmente chegou. O céu estava limpo, e os raios de sol estavam radiantes, como se tudo estivesse conspirando a favor daquele momento. Maria e os jovens chegaram cedo para preparar o espaço. O cheiro de flores frescas, que adornavam cada canto, misturava-se ao aroma de comidas caseiras que as famílias vizinhas trouxeram. Uma presença palpável de amor e união tomava conta da praça. À medida que as pessoas começavam a chegar, Maria sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Aquilo era mais do que apenas uma reunião, era um convite à cura, uma oportunidade de revelar a força que cada um tinha dentro de si. Ela sabia que muitos que ali estavam carregavam suas próprias batalhas, e a oração e a música poderiam oferecer um alívio genuíno. Quando o culto começou, a energia na praça era elétrica. Músicas alegres ecoavam de um extremo ao outro, e, em meio a sorrisos e lágrimas, cada pessoa decidiu abrir seu coração. Maria, em seu papel de mediadora, começou a compartilhar sua história, como o zumbido havia guiado até ali. Suas palavras ressoaram com a experiência coletiva e, aos poucos, o testemunho de coragem e superação se transformou em um espaço sagrado. No entanto, à medida que a celebração prosseguia, algo inexplicável começou a acontecer. Algumas pessoas começaram a relatar sentimentos que não podiam explicar, palpitações, arrepios, e até visões de luz intensa. Maria percebeu que o zumbido que antes a atormentava agora havia se transformado em algo diverso e novo, como se uma presença divina movesse os corações ao seu redor. E, enquanto todos estavam imersos em adoração, uma voz interna sussurrou para Maria: há mais do que se vê. Prepare-se para o que está por vir. Aquela mensagem a fez estremecer. Uma nova onda de emoções a invadiu, um misto de alegria e ansiedade. O que mais estava prestes a ser revelado? Aquele culto ao ar livre, agora cheio de mistério e transformação, prometia mais do que os olhos podiam enxergar. O que Maria ainda não sabia era que essa experiência a levaria a confrontar não apenas as lutas de outras pessoas, mas seus próprios medos e inseguranças. Com o coração ardendo na expectativa, ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro milagre acontece quando se entrega tudo a Deus. Enquanto a música preenchia o ar, inebriando a praça com suas notas de alegria e esperança, Maria sentia que as energias ao seu redor se intensificavam. Cada canção parecia ter o poder de curar almas, e a reverberação das vozes se tornava um hino de libertação. As pessoas dançavam e se abraçavam, criando uma atmosfera de amor verdadeiro. Mas, no fundo, o chamado que ressoava em seu coração persistia. A voz que a guiara até aquele momento agora soava mais alta, quase urgente. Prepare-se para o que está por vir, sussurrava em seu interior. Maria tentava ignorar a sensação de que havia algo a mais, algo que pairava no ar, prestes a se manifestar. Era como se uma cortina invisível a separasse de uma realidade mais profunda. À medida que a comunhão se desenrolava, Maria se lembrava de cada lágrima que havia chorado em orações silenciosas e de cada sorriso que lhe havia sido oferecido em momentos difíceis. Agora, via aqueles mesmos rostos radiantes de fé e esperança, refletindo uma luz que não podia ser ignorada. Foi então que ela decidiu dar um passo à frente e convidar todos para compartilharem um momento de silêncio. Para ouvirem o que Deus tinha a dizer. Quando todos se calaram, um silêncio sagrado tomou conta da praça. O vento, antes suave, agora parecia dançar em harmonia com os batimentos de seus corações. Nesse instante de tranquilidade, Maria fechou os olhos e se permitiu sentir o zumbido, aquele eco que tanto tempo a acompanhará. Era familiar e, ao mesmo tempo, transformador. Neste novo contexto, a sensação se desenrolava como um fio de luz, como uma promessa de cura. Então, de repente, algo extraordinário aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu no centro da praça, desenhando formas no ar. As pessoas começaram a sussurrar, atônitas, tentando compreender o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Maria podia sentir a energia pulsando ao seu redor, como se a própria presença de Deus estivesse entre eles.
Deus está aqui! Gritou uma mulher, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Outros começaram a se unir a essa declaração, proclamando a presença divina com vozes cada vez mais altas, exaltadas. Maria, com o coração acelerado, sentiu que algo poderoso e transformador estava prestes a acontecer. Ela decidiu se colocar à frente, e em um ato de fé, ergueu as mãos. Senhor, estamos aqui. Abra os olhos de nossa alma. Que a luz que está entre nós alcance cada coração. A vida de todos naquele momento se misturava, como se formassem uma única corrente de amor e adoração. Então, a luz se concentrou sobre uma jovem que estava um pouco afastada, olhos arregalados e expressão de incredulidade. Maria a conhecia, era Ana, uma menina que enfrentava uma luta interna com a depressão. A praça emudeceu novamente quando, com um movimento de coragem, Ana levantou-se e começou a caminhar em direção ao centro. Maria sentiu que o zumbido em seu ouvido se intensificou, como se algo divino estivesse se preparando para se manifestar. Ana parou diante de Maria, e, em um gesto espontâneo, a jovem caiu em lágrimas. Sinto algo queimando dentro de mim. Não sei o que fazer! Gritou. Maria sabia que este era o momento de fé que todos esperavam. A presença de Deus estava ativa, e era tempo de receber a cura. Incrédula, mas determinada, Maria aproximou-se e envolveu Ana em um abraço. Receba a cura, em nome de Jesus. Que toda a dor se vá e que a alegria renasça em sua vida, declarou com fervor. E, enquanto oravam, uma onda de paz envolveu a praça. O zumbido, aquele antigo eco, fluiu agora como um rio de amor e luz. Maria podia sentir que a cura não era apenas para Ana, mas para todos que estavam ali, naquele momento sagrado. No entanto, enquanto a energia pulsava ao seu redor, a voz interna de Maria reverberou mais uma vez, agora com um tom urgente. Prepare-se, porque o zumbido vai revelar muito mais. Assim. O coração de Maria palpitava, não só por ela, mas por tudo que estava prestes a ser desvendado. O que mais a aguardava? Poderiam eles estar prontos para tudo que o divino estava prestes a revelar? Enquanto Maria e Ana estavam imersas naquele abraço, a praça começou a tremer levemente, como se a terra sob seus pés estivesse respondendo à presença espiritual que agora dominava o ambiente. A luz radiante que irrompia do centro da praça parecia pulsar em sintonia com os corações da multidão. Cada batida era um chamado, um convite à rendição e ao reconhecimento do divino. Os olhos de Maria se abriram lentamente, e, para sua surpresa, não viu apenas Ana. A luz havia se espalhado, tocando cada pessoa ali presente. Os rostos, antes pesados por lutas e preocupações, agora brilhavam com um brilho renovado. Uma sensação de esperança pairava no ar, como o perfume doce que despertava as almas adormecidas. Escutem! A voz de um homem mais velho ecoou por entre a multidão. Ele se posicionou à frente, segurando um cajado que parecia moldado pelo tempo. O Senhor está nos falando. Ele nos chama para sair das sombras e viver em sua luz. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As palavras eram como um eco de sua própria voz interior, agora amplificadas por aquela congregação. A conexão, rápida e intensa, a envolvia em compaixão e alegria. Ela se virou para Ana, que olhava ao redor, ainda em lágrimas, mas agora um sorriso tímido começava a brotar em seu rosto. Vamos nos unir em adoração, sugeriu Maria, e antes que ela terminasse a frase, as pessoas começavam a erguer as mãos, entregando seus medos, suas dores e suas esperanças ao céu. O som das vozes unidas tomava a forma de um hino poderoso, ressoando nas paredes da praça e ecoando entre as árvores. E, naquele momento, Maria percebeu que o zumbido em seus ouvidos não era apenas um sinal de algo a ser revelado, mas a própria voz de Deus se manifestando em uma frequência que todos podiam sentir. Era como se a atmosfera estivesse eletrocutada de amor divino. A verdade é que muitos de nós carregamos cargas pesadas, o homem continuou, seus olhos brilhando de fervor. Mas hoje, essas correntes podem se quebrar. Deus nos dá uma nova chance. Ele está aqui, disposto a nos curar e a nos libertar. Maria sentia seu coração acelerar. Elas não estavam sozinhas. Cada história de dor e luta, cada ferida exposta, encontrava um eco naquele lugar.
Diante de tantas almas sedentas, um chamado interior começou a se intensificar dentro dela. E se nós fossemos o canal dessa transformação? E se a cura começasse em nós? Vamos clamar por aquilo que precisamos, disse uma mulher, fazendo com que Maria sentisse um desejo profundo de também interceder em favor dos que estavam ali. Que o Senhor cure as feridas físicas e emocionais, que Ele nos traga uma nova vida. A energia coletiva aumentava, e ao redor de Ana e Maria, outros começaram a se ajoelhar, se entregando em oração. O que começou como um ato de fé se tornava uma verdadeira manifestação do Espírito Santo. As lágrimas de alegria fluíam livremente, havia um renascimento espiritual em sua forma mais pura. Uma nova onda de luz parecia surgir, mais intensa que antes, centrando-se sobre Ana. Sinta, Ana. Sinta a cura fluindo. Maria exclamou, sabendo que a transformação de uma apenas poderia levar à esperança de muitos. Mais, enquanto a cura tomava forma, uma nova inquietude começou a se formar em seu coração. O zumbido que antes era reconfortante, agora carregava um peso de responsabilidade. O zumbido que ele realmente significa? O que mais está por vir e que não podemos ver ainda? Como um relâmpago cortando o céu, uma nova consciência despertou em Maria. Aquela não era apenas uma cura física, algo maior estava sendo ativado ali. Deus estava prestes a revelar propósitos que poderiam mudar o destino de todos. Com a alma repleta de expectativa, ela sussurrou uma oração silenciosa. Senhor, estamos prontos. O que mais tu tens para nós? E, à medida que a luz resplandecia ao redor da praça, a resposta pairou no ar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O ar estava carregado de uma expectativa palpável. A luz que dançava ao redor da praça iluminava os rostos em meio ao clamor, trazendo um brilho novo, uma esperança que antes parecia distante. Os corações pulsavam em uníssono, como se estivessem conectados a um fio invisível de amor divino. Ana, agora com uma expressão mais tranquila, olhou profundamente nos olhos de Maria. Você sentiu isso também? É como se algo estivesse se aproximando, algo grande. A voz dela tremia de emoção, e Maria anuiu, sentindo exatamente o que Ana descrevia. Era um chamado cósmico, um urgente convite para a transformação. O homem com o cajado, percebendo o crescente fervor, levantou a voz novamente. Nós somos portadores de suas promessas. Nossas vidas podem ser mudadas, e o que experimentamos aqui hoje é apenas o começo. Não tenham medo do que vem, porque nosso Deus é um Deus de milagres. Maria fechou os olhos por um momento, permitindo que as palavras penetrassem em sua alma. Ela se viu envolta em uma visão de pessoas curadas, laços restabelecidos, vidas restauradas. O zumbido em seus ouvidos aumentava, mas agora não continha mais incerteza, era o pulso da criação revelando um propósito. A concentração na praça se intensificou à medida que mais gente se juntava ao clamor, tantas almas buscando a manifestação do Altíssimo. Maria sentiu um impulso crescente em seu interior e levou suas mãos ao céu. Senhor, usa-me. Que eu seja um instrumento da sua vontade. As vozes ao redor se elevaram, e a energia espiritual parecia ondular como um mar em agitação. Corações se abriam, lágrimas da redenção escorriam, e enquanto a atmosfera vibrava, Maria se deu conta, não era apenas a cura física, era também uma libertação emocional, um resgate de vidas entrelaçadas. Olhem! A mulher que havia clamado antes exclamou, apontando para o centro da praça, onde a luz parecia brilhar ainda mais forte. Maria não conseguiu desviar os olhos. Um brilho ofuscante surgia do chão, como se estivessem testemunhando a abertura do céu. Um sentimento de assombro e reverência tomou conta de todos. Nesse momento, uma onda de entendimento percorreu os corações da multidão. A luz não era apenas um sinal, era um convite à transformação pessoal e coletiva. As palavras do homem do cajado reverberaram. O Senhor não apenas cura, mas também motiva a ação em nós. Ele deseja que seguimos adiante, que levemos essa luz para outros. A praça se encheu de gritos de alegria, enquanto aqueles que se sentiam impotentes pela dor agora descobriam forças renovadas. Maria sentiu um calor intenso em seu peito. O medo que antes a paralisava começou a se dissipar, substituído por um fervor recém-descoberto. Tudo parecia possível.
Você pode sentir isso? Ana perguntou, a voz quase um sussurro na mistura divina das vozes elevadas. É como se ele estivesse nos preparando para algo grande, algo que não podemos ver ainda. Enquanto a multidão orava, Maria percebeu que o zumbido agora era distinto e claro, como uma melodia etérea. Era uma representação da voz de Deus anunciando algo grandioso para aquele povo, e para ela. Com o espírito acelerado, ela se perguntou, estamos prontos para o que vem? Estamos preparados para a verdadeira mudança que Deus deseja em nós e através de nós? O homem com o cajado terminou suas palavras com um toque profético. Abençoados são aqueles que buscam a luz, pois encontrarão a verdade que liberta. E com isso, as mãos se juntaram e a adoração se elevou mais uma vez. Maria sabia que algo vibrante e poderoso estava prestes a ser revelado. O que será que aguardava a todos? Que novos desafios, que novas bênçãos viriam com essa transformação? Ela olhou novamente para Ana e sentiu que a resposta estava em algum lugar na luz resplandecente à sua frente. Senhor, estamos prontos. O que mais tu tens para nós? A resposta ainda pairava no ar, e a certeza de mudança e revelação tornava-se inevitável. Maria sentiu o coração acelerar enquanto a luz envolvia a praça, quase como um abraço caloroso do céu. O calor do Espírito pairava sobre todos, e cada expressão ao seu redor era uma reflexão da pureza de uma fé renovada. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo ao seu redor estivesse em uma sintonia única, uma harmonia divina. O homem com o cajado começou a caminhar lentamente em direção ao centro da multidão, a luz parecendo acompanhá-lo a cada passo. As vozes envolventes se calaram, e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Era um momento sagrado, uma pausa na agitação da vida para abraçar o extraordinário que estava prestes a acontecer. Ana segurou a mão de Maria, sua mão tremendo de expectativa. O que será que ele vai revelar? Sussurrou, o olhar fixo no homem. Maria, com os olhos brilhantes, não conseguia desviar a atenção. Era como se 1000 perguntas dançassem em sua mente, mas uma se destacava. Como será a transformação que temos esperado? O homem parou, e sua voz ecoou, profunda e suave, como um murmúrio de águas tranquilas. Vocês estão prontos? Prontos para abrir os corações, para aceitar não só a cura, mas a missão que vem junto dela? A multidão pulsou, um gemido coletivo de aceitação e anseio. As palavras dele eram como chamas quentes penetrando a alma. Uma luz ainda mais intensa iluminou o meio da praça, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo mais estava acontecendo. Era como se todas as esperanças, os medos, as dúvidas e os sonhos se encontrassem naquele espaço sagrado. O zumbido em seus ouvidos crescendo, agora soava como uma melodia que falava diretamente com ela, uma canção de encorajamento. E então, uma onda de energia pareceu surgir do chão, reverberando através da praça. Era como se a terra estivesse pulsando ao ritmo do coração de Deus. Maria sentiu lágrimas escorrem por suas bochechas enquanto olhava para os rostos ao redor, testemunhando transformação. Uns chorando, outros rindo, todos tocados por um poder que os unia numa mesma fé, numa mesma busca. Senhor, Maria murmurou, o que tu queres de nós? A pergunta fez eco dentro dela, e ela percebeu que não estava sozinha. Cada pessoa ali tinha o mesmo desejo, a mesma ânsia de verdade. E imediatamente, ela se lembrou das palavras do homem sobre nossa missão. O propósito de Deus não estava apenas em ser curado, mas em ser parte ativa na mudança do mundo. Foi então que, como se respondesse à súplica silenciosa de Maria, o homem gesticulou novamente. Que todos vocês que desejam se levantar e ser a luz para o mundo, venham e se unam a mim. Suas palavras não eram uma simples convocação, mas um chamado ao agir. A resposta. Um grupo começou a se mover em direção ao homem, e logo outros se seguiram. Maria sentiu seu corpo vibrar de emoção. Queria ir, mas também sentia uma hesitação. E se eu não estiver pronta? O medo tentou lhe enredar novamente, mas ao olhar para Ana, percebeu que elas compartilhavam essa insegurança. Vamos juntas? Ana disse com um sorriso encorajador, e Maria assentiu. Unindo suas mãos, elas avançaram, a luz refletindo em seus rostos. Cada passo se tornava mais leve,
Como se a alegria celestial a sustentasse. Então, de repente, o zumbido em seus ouvidos se intensificou uma última vez, e uma visão rápida a atingiu. Uma cidade tomada pela escuridão, mas com elas sendo enviadas para levar luz. A revelação foi clara, não só a transformação pessoal, mas coletiva. E a jornada delas estava apenas começando. Quando chegarmos lá, o que diremos a eles? Maria se perguntou com a inquietação crescente, sem saber que Deus já tinha um plano surpreendente para tudo isso. O que mais aguardava aquelas testemunhas do que poderia ser considerado impossível? O que mais ele preparava para elas e para todos que se atrevessem a sonhar? Maria e Ana continuaram a avançar em direção ao homem, sentindo o calor da luz envolvente. Cada passo parecia guiá-las mais para dentro de um propósito maior, como se uma força invisível as levasse na direção de algo que mal conseguiam compreender. À medida que se aproximavam, o homem com o cajado se voltou, seus olhos carregados de sabedoria e compaixão. Vocês não estão sozinhas nessa jornada, ele declarou, sua voz ressonante preenchendo o ar sagrado. A luz que está em vocês é um presente divino. Cada pessoa aqui é uma vela, e juntas, vocês podem acender a esperança nas almas aflitas. Maria sentiu seu coração se aquecer ao ouvir aquelas palavras. Um presente divino, repetiu para si mesma, contemplando a possibilidade de que não estavam apenas recebendo transformação, mas também a capacidade de tocar a vida de outros. Era um desafio e uma honra que ressoava em seu interior. Ana, percebendo a centelha de determinação nos olhos de Maria, olhou ao redor. Nós temos que falar com eles, disse. Precisamos compartilhar aquilo que vivemos e o que estamos aprendendo. Você acha que eles vão acreditar em nós? Maria perguntou, insegura, mas o desejo de se lançar na missão crescia. A dúvida, como uma sombra persistente, ameaçava opor-se à iluminação que agora sentiam. A luz mais uma vez brilhou intensamente, e Maria teve uma visão breve, rostos cansados e esperançosos, braços estendidos em direção a elas, buscando consolo. Ela percebeu que esses rostos refletiam não apenas um desejo de ouvir, mas uma expectativa de mudança. E mais forte do que a insegurança, um amor infinito começava a desabrochar em seu coração. Sei que podemos fazer isso, disse Ana, cheia de fervor. Lembre-se, a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem vencê-la. Suas palavras eram como um chamado para elevar a fé, e isso fez com que Maria se sentisse enraizada em um propósito. O homem com o cajado, agora mais próximo, sorriu para elas. É hora de libertar as vozes que estão dentro de vocês. Quando falarem, será a sabedoria do céu ecoando na terra. Abandonem medos e deixem que o amor flua. Afinal, é o amor que cura todas as feridas. Naquele instante, Maria sentiu uma onda de coragem se apoderar de si. Era como se uma torrente de força divina revigorasse seu ser. Com um gesto suave, ela se virou para a multidão. Nós viemos aqui para compartilhar nossas histórias de fé, nosso desejo de transformação. Uma onda de encorajamento cresceu ao redor dela. Nós viemos aqui para trazer luz. Os rostos que outrora estavam sombrios agora começavam a brilhar com esperança. Aquele pequeno passo inicial foi como um incêndio aceso em meio à noite. Maria percebeu que cada palavra que partia de sua boca carregava um peso espiritual, e isso a fazia querer falar ainda mais. Ana juntou-se a ela, e logo uma sinfonia de vozes começou a ecoar na praça. Quem aqui deseja uma nova vida? Quem quer experimentar a cura divina? Nós estamos aqui, prontos, dispostos. As vozes se entrelaçaram, criando uma atmosfera carregada de expectativa. No fundo, um novo zumbido começou a ressoar. Não era um último lamento, mas uma melodia vibrante que pulsava com a promessa de um novo começo. O homem com o cajado ergueu a mão, e com isso, a luz pareceu intensificar, irradiando-se ainda mais. Enquanto o luar tomava a praça, algo inesperado aconteceu. A terra começou a tremer levemente sob seus pés, e a luz que o cercava tornou-se ofuscante. Maria sentiu que o tempo agora se estendia em uma nova dimensão. O que está acontecendo? Ela perguntou, assustada. O homem sorriu novamente. É apenas o início. Preparem-se. O que Deus tem reservado ainda vai além do que vocês podem imaginar.
A verdadeira jornada começa agora e com cada sílaba pronunciada, uma nova realidade parecia se desdobrar diante delas. O que estaria por vir? Que verdades fariam ecoar as promessas divinas? Maria percebeu que ainda havia muito a descobrir. A luz pulsante iluminou não apenas a praça, mas também o coração de Maria e Ana. O zumbido que antes parecia distante agora tomava forma, uma melodia doce e contínua que vibrava com promessas de transformação. A sensação era intensa, quase elétrica, como se a própria criação estivesse respondendo a um chamado divino. Maria balançou a cabeça, tentando entender a magnitude daquele momento. O homem com o cajado estava mais presente do que nunca, e suas palavras soavam como um eco nos recessos da alma dela. A verdadeira jornada começa agora, ressoava, trazendo um peso de antecipação e de amor. Você ouve isso? Perguntou Ana, os olhos arregalados de surpresa. Sim. Respondeu Maria, com a voz trêmula, é como se estivéssemos sendo chamadas para algo que vai além de nós. Mas o que é? O homem se aproximou com um olhar de compreensão. A música que vocês escutam é um sinal de que o espírito está se movendo. Não tenham medo das mudanças que estão surgindo. São elas que trarão a cura e a libertação. Maria sentiu uma onda de paz envolvê-la. As dúvidas, que antes pareciam montanhas intransponíveis, agora pareciam areia. Se isso é o que Deus quer, então estou pronta para seguir esse chamado, murmurou, seus olhos brilhando de determinação. Ana apoiou a mão no ombro da amiga. Vamos juntas. A força da nossa união vai além do que podemos imaginar. Com isso, Maria e Ana ergueram as vozes mais uma vez. Estamos prontas para receber o que nos foi prometido. Que a luz flua através de nós e a música dos céus nos guie. Cada palavra parecia um sopro de vida, enchendo a atmosfera com uma energia palpável. E, com a intensidade crescente, a terra sob seus pés começou a vibrar em harmonia com o zumbido. Os rostos que antes estavam preenchidos com ceticismo agora refletiam a esperança. Gritos de alegria e ânimo surgiram da multidão ao redor. Um milagre estava se desenrolando ali, bem diante deles. Os braços se levantaram, tocando a luz que dançava no ar. As vozes se uniram em um coro que transcendia o entendimento humano, em uma linguagem divina que apenas o coração poderia compreender. Glórias ao Senhor! Ele é fiel! Transformação e cura já estão chegando! Maria percebeu que cada palavra dita ressoava não só em seus cânticos, mas nas vidas ao seu redor. Cada indivíduo ali presente, cada coração sedento, estava recebendo um sopro de esperança. Mas no meio daquela alegria, uma sombra de dúvida ainda se arrastava. O que acontece agora? Maria questionou, o brilho da luz em torno dela tornando-se cada vez mais ofuscante. Será que estamos preparadas para o que vem a seguir? O homem com o cajado se aproximou mais uma vez, sua voz suave, mas firme. Vocês são mais poderosas do que imaginam. As portas da percepção estão se abrindo, e uma nova realidade está a caminho. Mas é preciso estar disposta a ouvir e seguir a direção que o Espírito está mostrando. A jornada não termina aqui, ela apenas se desdobra. Com isso, Maria sentiu um arrepio intenso. O poder daquelas palavras a guiava a um entendimento profundo. A verdadeira transformação não poderia ser forçada, mas nutrida. A chave estava em permanecer atenta ao chamado e não desviar os olhos da luz. E, nesse exato momento, uma luz ainda mais brilhante deslumbrou a todos, seguindo em direção a um lugar recuado da praça. Um brilho intenso parecia uma porta, prestes a abrir-se, revelando o que Deus preparara para elas. Você está vendo isso? Ana perguntou, quase sem fôlego. O que será que está além daquela luz? Maria, com o coração acelerado, sentiu a chamada eterna. Precisamos ir. O que Deus está prestes a revelar vai mudar tudo. Mas antes que pudessem dar mais um passo, um vento forte começou a soprar, trazendo consigo uma sensação de urgência e mistério. A luz está pronta, mas vocês estão? Disse o homem, enquanto a brisa envolvia tudo ao redor, aumentando a expectativa na atmosfera. Maria e Ana trocaram um olhar de entendimento profundo. Elas sabiam que o próximo passo seria crucial. Uma nova realidade estava prestes a surgir, mas a dúvida ainda pairava,
Estavam preparadas para o que estava por vir? Quando a luz brilhou intensamente e o vento soprou, Maria e Ana sentiram a presença de Deus de forma palpável. O coração de cada um ali pulsava em uníssono, todos conectados em uma expectativa que transbordava na praça. Maria se virou para a multidão, os rostos iluminados esperavam ansiosos o que viria a seguir. Estamos prontos, Senhor! Gritaram juntos, e a resposta ecoou em seu interior. Um calor intenso envolveu cada um deles, como se o próprio Espírito Santo estivesse alimentando suas almas com amor e coragem. Maria ergueu as mãos novamente, desta vez em sinal de entrega total. O que quer que seja, estamos prontos para te seguir. As palavras jorraram de seu ser, e naquela hora o zumbido que antes a atormentava agora se transformou em uma canção de adoração. Ana, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, tomou a mão de Maria. Vamos em frente! Precisamos tocar as vidas que nos aguardam. O entusiasmo de Ana era contagiante, e outros começaram a se mover. Uma onda de fé crescia, e as pessoas tomavam coragem para se aproximar, como se o chamamento de Maria e Ana fosse também o chamamento de suas próprias almas. O homem de cajado observou tudo com um sorriso terno, e em sua voz firme, disse: as paredes da sua vida foram quebradas. Agora é hora de levar essa luz ao mundo. Deus não só cura, Ele também nos envia. Nesse momento, a luz que irradiava da praça começou a se expandir, como um farol de esperança. Pessoas de todos os cantos da cidade começaram a se aproximar atraídas pela energia da devoção. O amor estava se espalhando, e Maria compreendeu que sua missão seria ainda maior do que imaginara. Vamos formar um círculo de oração, sugeriu Maria. E assim, todos os presentes se uniram, mãos dadas, corações abertos. O som de vozes em oração fervorosa subiu aos céus, um clamor por transformação, não apenas para eles, mas para toda a cidade de Aparecida. A praça parecia tremer sob a intensidade da fé coletiva. Os rostos que antes carregavam esperanças despedaçadas agora irradiavam um brilho genuíno. Senhor, usa-nos como instrumentos de tua paz, orou Maria, enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Enquanto a oração fluía, Ana declarou: que a luz de Deus nos envie e nos dê coragem para enfrentar qualquer desafio. Que possamos ser changemaquers, um belo testemunho da tua bondade. Daquele momento em diante, Maria percebeu que a transformação que ela e sua cidade tanto ansiavam não era só física. Era uma mudança espiritual, um renascimento. O zumbido que ainda existia agora preenchia seus ouvidos com mensagens de esperança e chamado, ecoando o propósito que Deus havia colocado em seu coração. O que estamos prestes a viver pode mudar o curso de nossas vidas e a vida de muitos, sussurrou Ana, com os olhos brilhando. Maria assentiu, sabendo que estavam apenas começando uma jornada que não teria fim. Juntas, elas estavam prestes a testemunhar uma obra extraordinária. Com a bênção da comunidade e a força renovada pela fé, elas decidiram organizar círculos de apoio, grupos de oração e iniciativas para ajudar aqueles que sofriam. Os ecos de suas vozes não apenas impactariam Aparecida, mas potencialmente ressoariam por todo o Brasil, levando luz e cura a todos que cruzassem seus caminhos. A praça, que antes era apenas o coração da cidade, transformou-se no vibrante centro da fé renovada. Em semanas que se seguiram, as pessoas começaram a relatar milagres em suas vidas, onde havia sofrimento antes, agora brotavam esperanças. O verdadeiro milagre, Maria percebeu, estava em se abrir para o amor incondicional e tocar as vidas dos outros, um dia de cada vez. Em uma noite iluminada pela lua, enquanto Maria e Ana organizavam a próxima reunião comunitária, Maria olhou para o céu e murmurou: obrigada, Senhor, por tudo. O zumbido agora é minha melodia, meu chamado. Eu irei onde quiser que eu vá. Estou pronta. Com isso, a história de Maria se tornou não apenas um testemunho de cura, mas um canto de adoração ao plano divino. Uma letra escrita na Sinfonia da Vida, onde cada coração tocado se tornava parte da imensa orquestra de Deus. E com cada novo passo, a certeza de que o melhor ainda estava por vir tornava-se uma realidade palpável. A luz nunca se extinguiria. A cidade de Aparecida agora radiava esperança e amor. Através da dor, encontraram a cura. Através do desespero, levantaram-se em fé. Aquela missão,
naquele pequeno templo de luz, se tornará uma revolução de amor divino, unindo a todos em um lar de fé e transformação. Agora, é a sua vez de se unir a essa história. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude outras almas a serem tocadas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam testemunhar essa manifestação de fé. É hora de brilhar juntos.